Olá, povo de Deus! Domingo 25 de dezembro de 2022, Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro dia na oitava de Natal, missa do dia. A nossa leitura de hoje é a partir de Isaías 52, de 7 a 10, Hebreus 1, de 1 a 6 e João 1, de 1 a 5, 9 a 14. Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias. Eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem de nosso Deus. O segundo Isaías é seguramente um profeta pós-exílio babilônico, calculado mais ou menos entre 586 a 539 a.C. Trata-se de um tempo de profunda humilhação ao povo eleito. Como continuar acreditando que se é um povo eleito por Javé, agora vivendo sob as botas de Nabucodonosor? Jerusalém saqueada e destruída, templo saqueado e destruído. Não dá para continuar acreditando na eleição de Deus. Se um dia fomos escolhidos, hoje temos a certeza de que estamos abandonados. Assim pensava parte significativa do povo exilado. Nesse contexto de desolação, soa como um bálsamo de esperança as palavras do profeta. Quando ele diz: alegrai-vos e exaltai, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. Ele pretende infundir em todos a certeza de que Deus não os abandonou e que ainda fará deles um sinal de salvação para todas as nações. Hebreus 1, de 1 a 6. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Nosso texto, identificado como carta aos Hebreus, deve tal identificação às inúmeras referências ao Primeiro Testamento e aos costumes e tradições do povo israelita. Nosso texto tem como objetivo entabular um diálogo com as comunidades cristãs constituídas por judeus convertidos ao cristianismo, apresentando-lhes Jesus e seu projeto de salvação.
Os cristãos viviam em situação difícil, expostos a perseguições e que vivem num ambiente hostil à fé. São também cristãos que facilmente se deixam vencer pelo desalento, que perderam o fervor inicial e que cedem às seduções de doutrinas não muito coerentes com a fé recebida dos apóstolos. Neste contexto, o autor visa estimular a vivência do compromisso cristão e levar os crentes a crescer na fé. Para isso, expõe o mistério de Cristo, apresentado sobretudo como sacerdote da nova aliança, e recorda a fé tradicional da igreja. O texto que nos é hoje proposto pertence ao prólogo de um sermão que identifica bem a carta aos Hebreus. Neste prólogo, o pregador apresenta a visão global e as coordenadas fundamentais que ele vai depois desenvolver ao longo da obra, destacando a proeminência de Cristo, o qual está acima de todos os anjos. João 1, de 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de tornarem-se filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. A comunidade de João tinha claro que em Cristo, enquanto palavra viva de Deus, tudo se sustentava, pois ele tem a origem eterna, a precedência divina, a definitiva influência no mundo e na história, possibilitando à humanidade que o acolhe e escuta tornar-se filha de Deus. A palavra neste prólogo do quarto evangelho é uma pessoa. A palavra é a sabedoria de Deus vislumbrada nas maravilhas do mundo e no desenrolar da história, de modo que em todos os tempos a humanidade teve e tem algum conhecimento dela. Jesus, palavra de Deus, é a luz que ilumina a consciência de todos, homens e mulheres. Mas para onde nos conduziria essa luz? A Bíblia toda afirma que Deus é amor e fidelidade. Levado pelo seu imenso amor e sendo fiel às suas promessas, Deus quis introduzir a humanidade lá onde jamais teria pensado,
partilhar a própria vida e felicidade de Deus. E para isso a palavra se fez carne e veio à sua própria casa, neste seu mundo. A humanidade já não está condenada a caminhar cegamente, guiando por pequenas luzes no meio das trevas, por pequenas manifestações de Deus, mas pelo próprio Jesus, manifestação total de Deus. Com efeito, Jesus Cristo, que é a luz, veio para tornar filhos e filhas de Deus toda a humanidade. Um só é o Filho, porém, todos podem tornar-se bem mais que filhos adotivos. Nasceram de Deus. Somos filhos e filhas no único Filho, que nos comunica o amor e a fidelidade do Deus que dá a vida para todos nós. Celebrar o Natal do Senhor é reavivar a chama de esperança num mundo novo, fraterno e de paz, de fato possível. Jesus teimosamente nasce mais uma vez no meio de nós, provando que Deus Pai não nos abandona. Façamos do nosso coração uma manjedoura para acolher o Verbo que se faz carne e nasce entre nós, em nós. Um beijo no seu coração.